Retrospectiva Sindiúti 2022. Em atos conjuntos das centrais sindicais, movimentos sociais, sindicais, estudantis, populares e lideranças políticas, a pauta da classe trabalhadora foi às ruas no último domingo na capital mineira, no Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Prometeram empregos, os empregos não vieram, prometeram uma vida melhor para o povo e a vida está pior, muito pior do que era antes. E nós precisamos estar nas ruas para derrotar esse projeto de morte do governo Bolsonaro. Porque o governo Zema é um parceiro do governo Bolsonaro. O governo Zema faz no Estado a política da morte, a política da destruição da educação básica, da saúde pública, da nossa UENG, da nossa Unimontes, dos serviços públicos, aparelhou Minas Gerais aos interesses do Partido Novo. E hoje, no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, a gente está aqui juntos para fazer essa atividade. Ele é graduado em Pedagogia, tem mestrado em Educação pela UFMG e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo. Luciano Mendes de Faria Filho é professor titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e um dos coordenadores do Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Nesta semana foi recebido no Roda de Conversa pela professora Denise Romano, coordenadora geral do Sindiúti, para falar sobre o seu mais novo lançamento, que está literalmente saindo do forno, a morte do professor. Um professor que tem uma relação muito densa com a tradição democrática, né? Ele é colega do Avelino Foscolo, por exemplo, e mantém correspondência com a Maria Lacerda de Moura, então é uma pessoa que... E ele é assassinado, e então o livro vai lidar, é uma ficção, né, com essa questão aí do debate sobre o que é Belo Horizonte, as forças policiais em Belo Horizonte naquele momento, a ocupação do espaço da cidade, né, muito desigual, como sempre foi aqui na cidade de Belo Horizonte. Então o livro é também, digamos assim, na literatura, lembrar para não esquecer. 6 de maio último foi um dia de luta na cidade administrativa em Belo Horizonte dos educadores e educadoras de Minas Gerais para pressionar o governo do estado a pagar o que deve à educação. Cadê nosso dinheiro? A pauta antissindical do governo do estado, que criminaliza a luta com o pedido de bloqueio das contas do sindicato, também foi denunciada. Eu quero dizer que isso não vai silenciar a nossa categoria. Isso não vai silenciar. Porque esse governo, além de caloteiro, é um governo que, além de não pagar, quer nos pegar o nosso recurso. Porque quando o Zema ajuiza e pede multa, não é para Denise, não é para a direção estadual, é para cada um de nós que constrói esse sindicato. A municipalização de escolas estaduais de Matheus Leme, por meio do projeto Mãos Dadas do governo do estado, foi alvo de debates e de muitas críticas no último dia 4 de maio, durante uma audiência pública na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Nós, alunos, pais e funcionários, somos contra a municipalização do ensino fundamental, pois sua adesão causará desemprego estrutural e redução de salários para os profissionais da educação, falta de estrutura, sucateamento, entre outros. O governo do estado está dragando os recursos do Fundeb, canalizando para Mãos Dadas para nos negar o piso salarial profissional nacional. O município de Matheus Leme precisa de creche? Precisa sim. O Diego já disse isso. O estado poderia estabelecer um convênio com o município para financiar a construção de creche, sem a chantagem,
sem a chantagem do município ter que absorver as matrículas do ensino fundamental. A requerimento da deputada estadual Beatriz Cerqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia, foi realizada uma audiência pública sobre as condições de trabalho, carreira e remuneração dos profissionais da educação básica, das superintendências regionais de ensino e do órgão central da Secretaria de Estado da Educação. Quando eu cheguei na superintendência, eu tinha 39 anos. Não façam conta, porque fica pior. Cheguei viçosa, cheguei tipo o maracujá, assim, quando você pega o maracujá, você vê o maracujá assim, viçosa, bonita, né? Sem saber nada, mas maravilhosa, né? Com o passar do tempo, a gente vai secando, né? A gente vai perdendo as expectativas, a gente vai ficando, vai secando, vai craquelando e vai endurecendo. E assim, do maracujá, a gente ainda tira a polpa quando ele dá uma secada para fazer um suco. Da gente eles estão fazendo pouco caso. Eles estão querendo mais que a gente vire semente, né? Ficando muda para a gente não reclamar de nada. Marilda nos encantou, né? Da sua forma de falar, da forma de contar a sua história, e conta a história a partir do que vive. Eu quero agradecê-la pela forma didática e generosa com que você nos contou a crueldade do assédio, a crueldade da ausência de condições de trabalho, não é? Porque foi isso que a Marilda nos narrou. O tanto que tem sido cobrado dos profissionais sem dar condições de trabalho. A Voz de Minas se levanta em defesa da Serra do Curral e contra a posição do governo de Minas de permitir a mineração num dos mais bonitos cartões postais de Belo Horizonte. O Sindiúti engrossa as vozes daqueles que se posicionam contra essa política de destruição. A Serra do Curral é a ponta, tem visibilidade porque é na capital, mas nós sabemos dos projetos, dos empreendimentos de ampliação de mineração ou de licenciamento em todo o estado que estão em curso, da mesma forma, com a mesma lógica, com a mesma proteção da empresa em detrimento da população. Então é muito grave o que está acontecendo aqui em Minas Gerais e é mais um elemento somado ao posicionamento do governo em relação a todas as pautas que nos são importantes. No primeiro momento, Euler, eu queria que você nos falasse aí a respeito da Serra do Curral e desse projeto de minerar a serra. Quais são os impactos disso para a sociedade, para a população de Belo Horizonte e região metropolitana? Olha, a mineração na Serra do Curral, ela, como toda outra mineração, qualquer tipo de mineração, principalmente aqui na nossa região do quadrilátero, que a gente chama aquífero, né? E que historicamente a pessoa chamava de ferrífero, ela tem impactos muito fortes, como tem sido visto em várias outras minerações, até com danos à vida, como no caso do Córrego do Feijão, ela é de Mariana. E a Serra do Curral, ela faz parte da mesma cadeia de serras onde estava situada a mina do Córrego do Feijão. São várias minas que existem aí. Então, os impactos são do mesmo tipo, né? Geração de grande quantidade de poeira nos tempos secos, né? Riscos geológicos aos maciços próximos, como, por exemplo, o Pico Belo Horizonte. Ele já tem, de um lado, o lado oeste, a cava Águas Claras, antiga, né? Que hoje virou um lago, e qualquer um que quiser ir lá, como eu vi, por exemplo, na semana passada, as encostas têm grande risco de cair e a Vale está fazendo trabalhos constantes lá. Do lado leste tem a cava da Empabra e nós teríamos do lado sudeste também a cava norte da Tamisa, ou seja, o Pico Belo Horizonte ele estaria cercado por 3 cavas e ficaria praticamente isolado, né, com grandes buracos do lado. Isso desestabiliza geologicamente o pico e ele poderia desmoronar. No dia 17 de maio último, a convite do deputado federal Rogério Correia, a deputada estadual Beatriz Cerqueira participou de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, quando expôs sua preocupação com o avanço da mineração na Serra do Curral. Como é possível explicar que o licenciamento da mineração
andou mais rápido do que o tombamento da serra. O tombamento era um processo que já deveria ter sido concluído. Nós deveríamos ter tido um governo que, depois de 2 grandes crimes sociais e ambientais, pudessem cuidar dos nossos territórios. E, ao contrário, atrasou o tombamento com justificativas estapafúrdias que não se sustentam, o tombamento final, porque iniciado o processo de tombamento, esse licenciamento sequer poderia ter sido colocado na pauta de votação da Câmara Minerária do Copão. No último dia 7 de junho, educadoras e educadores voltaram à cidade administrativa em Belo Horizonte sob coordenação do Sindiúte para realizar mais uma paralisação e manifestação em defesa do piso salarial e pela realização de concursos públicos. O governo de Minas, que é um governo caloteiro, né, um governo que não paga educação, e além de ser governo caloteiro, que não cumpre a Constituição no que diz respeito ao piso salarial, também também é caloteiro em relação à realização de concurso público. Nós estamos às voltas novamente com mais uma declaração de inconstitucionalidade da lei de contratação do magistério. Não é lei de contratação de professores e de especialistas e de inspetores. Nós temos o concurso de 2017 que ainda está em vigor, porque no período da pandemia, esse concurso, ele foi suspensa a sua contagem por causa do decreto federal de calamidade pública, suspendeu a contagem de todos os concursos públicos no Brasil inteiro. Então, por isso, o concurso de 2017 ainda está em vigor e ainda vai vigorar pelo tempo que ficou suspenso durante a pandemia. Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Então, hoje nós teremos mais uma aula, né, com a professora Pipoquinha e sua turma. O meu cliente tem sido um excelente governador, representante... O meu cliente representa a nova política brasileira. Meu cliente nunca mentiu. E agora nós vamos até a Assembleia Legislativa ouvir a presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a deputada estadual Beatriz Cerqueira. O objetivo dessa audiência, no caso do concurso, deve ser a 2ª ou 3ª audiência que nós realizamos, debatendo exatamente cronograma de nomeações. A nossa pauta de reivindicações, historicamente, sempre tem um item nesta pauta que diz realização de concurso público para os cargos vagos existentes. É um item que não sofre nenhuma alteração na nossa pauta de reivindicações. E, como nós temos reuniões com o governo, nós sempre fazemos essa cobrança a respeito da realização de concursos públicos e da nomeação, no caso do concurso de 2017, para suprir a necessidade da rede. A situação ela é muito grave. Imagina o que acontecerá se agora vocês já têm levantado problemas, e eu vi vários aí dizendo que nas escolas já tem alunos sem professor, o quadro já é grave. Imagina isso em fevereiro do ano que vem. Esses 2 assassinatos
assassinatos não foram os primeiros, é importante dizer, não foram os primeiros que morreram, não são os que morrem na Amazônia, somente os que lutam em defesa dos direitos humanos, os que lutam pela preservação da floresta, e essa é uma das causas também do assassinato do Bruno e do Dom Phillips. Eles lutam pela preservação da floresta, eles lutavam contra a mineração nas terras indígenas, os grileiros nas terras indígenas, os madeireiros, os pescadores ilegais nas terras indígenas, que são autorizados de forma... É difícil a gente explicar isso para as pessoas, né? Mas quando o presidente da República, quando a autoridade máxima do país, mesmo que seja o Jair Bolsonaro, mesmo que seja o Bolsonaro, quando o presidente da República diz que o jornalista era mal visto pelos garimpeiros, ele fala no lugar de fala do garimpeiro. Ele fala em nome dos garimpeiros, em nome das mineradoras, em nome de quem lucra com garimpo ali nas terras indígenas. Então, quando isso está no lugar de, né, no lugar de fala do presidente da República, que peso isso transforma a luta lá na Amazônia. Marinawa kenade, Marinawa kenade. Essa é a terceira audiência pública que nós realizamos na Assembleia nessa legislatura para debater a importância do tombamento e da preservação da Serra do Curral. Nesse momento, os que estão atuando contra o tombamento da serra possivelmente não estão nesse auditório e nem estão na mesa, porque eles atuam de forma covarde pelo poder econômico e pelo lobby que eles fazem nos corredores da Assembleia, em todos os corredores de poder. O recado, de fato, foi dado às mineradoras e aos mega empreendimentos imobiliários. Fiquem tranquilos, aqui tem um governo que protegerá os seus interesses.